E como prometido, essa é a parte 2 do vídeo sobre lipedema. E aqui a gente vai falar de uma maneira mais prática sobre a alimentação. Aqui eu separei alguns alimentos que são fáceis de achar na casa de vocês. Provavelmente tem alguma coisa aí na sua despensa para vocês entenderem no contexto o que é bom para o tratamento do lipedema. Então, quando a gente pensa em lipedema, é aquela dieta que seja mais anti-inflamatória. Então, tem que ser uma dieta complexa. O que é isso? Consumir grãos como lentilha, feijão, por exemplo, no seu almoço, é uma forma de aumentar a ingestão de fibras, além de proteínas vegetais, o que faz com que seu corpo tenha que trabalhar muito mais e o gasto calórico também fica maior. Então, isso aqui é uma boa estratégia para colocar no seu dia a dia. Outra coisa muito importante é sempre pensar em carboidratos complexos. Então, quando eu penso em carboidrato, eu penso aqui no flocão de milho, que é do milho, né, propriamente dito, então ele tem bastante fibra e é uma fonte de energia. Então, tanto ele em flocão quanto ele em lata. Ah, Nutri, mas não tem problema a lata? Não, desde que você olhe sempre atrás a lista de ingredientes. Repara que nessa lata aqui, a lista de ingredientes é só milho e água. Então, é tranquilo. O problema é quando a lista é muito extensa, tem muitas coisas. Agora, o básico, milho e água, super ok. Então, aqui tem duas formas de você consumir um carboidrato rico e complexo. Outra ideia é usar a aveia. A aveia você pode fazer um mingau, você pode colocar em cima das frutas, você pode fazer uma massa, uma torta, e aí você usa a aveia como a farinha na sua casa. Então, você pode triturar ela no liquidificador e ela vira uma farinha ou comprar já a própria farinha de aveia. Outra coisa muito boa que eu falo que são os enlatados do bem, que são as fontes de proteína pela latinha. Então, tanto a sardinha quanto o atum são boas estratégias de consumo de proteína prática para o dia a dia. Então, ai, tô sem tempo, cheguei com preguiça, vou pedir um iFood? Não. Eu vou lá, pego uma latinha dessa, coloco um pouquinho de arroz, ou coloco dentro de uma tapioca ou de uma crepioca, e você tem uma alimentação que é rica em proteína, rica em ômega 3, quanto o atum são ricos em ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória. Então é benéfico fazer o consumo deste tipo de proteína. Outra coisa que vale muito a pena é você apostar num bom ketchup, porque ele ajuda também a temperar a comida sem ter um impacto inflamatório no seu corpo. E aí, de novo, vale lembrar de olhar a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor. Então tem ketchup como esse, que é muito bom, e tem alguns de algumas marcas que não seria interessante e já iria para o outro lado de uma dieta que não é muito recomendada. Outra ideia legal para matar a vontade de doce é você ter uma boa geleia em casa. Então, por exemplo, essa geleia aqui, na lista de ingredientes, são só frutas. Então, super ok você consumir uma geleia como essa no seu dia a dia. Outro ponto muito importante é na hora de temperar a salada, legumes e verduras. E aí eu vou chamar a atenção para o vinagre de maçã orgânico. Todo paciente com lipedema, ele tem resistência à insulina. Então, o açúcar no corpo fica mais acentuado. Isso também dificulta a perda de gordura. O vinagre de maçã orgânico, ele ajuda muito a diminuir esse nível de glicemia no corpo. Então, com menos pico de açúcar no corpo, automaticamente você consegue perder peso mais rápido. Então, você pode tanto temperar saladas ou fazer aquele shotzinho de manhã ou antes das refeições. 50 ml de água, uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico. E, por fim, para temperar, sempre tenha os dois tipos de azeite na sua casa, o vermelho e o verde. O vermelho pensa em fogo, quente, então ele você pode aquecer. O verde, em contrapartida, não. Se você aquece, ele queima e ele vira uma gordura ruim, na verdade. Mas, em contrapartida, ele é o melhor azeite. Então, sempre que for temperar, compra o verde. E sempre que for aquecer, use o vermelho. Agora eu trouxe uma outra parte, um outro mundo que pode atrapalhar você no processo de tratamento do lipedema, que são os alimentos que têm um potencial de inflamar o seu corpo. E para tudo aqui eu vou dar uma solução, tá? Então vamos lá. O primeiro é a forma de preparo. Se você usar um tempero como esse, que são esses temperos prontos, aqui você tem 1 zilhão de ingredientes diferentes. E isso é muito ruim para o corpo. Sem contar que a maioria desses produtos prontos, temperos prontos, tem um nutriente chamado glutamato monossódico,
episódio. Ele é um disruptor endócrino, ou seja, ele faz tão mal pro corpo que ele acaba atrapalhando a parte endócrina do seu corpo, que é a parte hormonal. E o lipedema é uma doença que também é hormonal. Então, se você tiver ativadores como esse, você pode piorar o seu lipedema. Então, como substituir isso aqui? Temperos frescos ou temperos secos, naturais. Então, chimichurri, páprica, orégano, manjericão, tudo isso você pode usar no lugar de um tempero como esse. Outra coisa também são esses macarrões instantâneos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque ele é frito por si só. Esse macarrãozinho, ele é frito. E aí, o pior de tudo é o temperinho que tem junto, que também tem aquele ingrediente que eu falei que tem nesse tempero pronto. Então, atenção. O que é melhor aqui? Você comprar um macarrão normal na sua casa e temperar. Isso vai ser muito melhor e é tão prático quanto um macarrão como esse. Outra coisa para tomar muito cuidado são os snacks, de maneira geral. Então, sempre olhe a lista de ingredientes também. Para comprar um snack que tenha menos ingredientes, por exemplo, um biscoito de polvilho caberia muito bem aqui como uma alternativa, ou aqueles biscoitos de arroz também. Sem contar que os snacks, geralmente, eles têm alta densidade energética. O que isso quer dizer? Num volume muito pequeno, ele tem muita caloria. Então, para um paciente que já ganha peso com mais facilidade, imagina comer um alimento que tenha muita caloria em pouca quantidade. Então, muito cuidado com isso aqui. Os achocolatados é uma fonte riquíssima de açúcar. E como eu expliquei para vocês, o paciente com lipedema tem uma maior resistência à insulina. Então, eles são menos tolerantes ao açúcar. Por isso, tudo que for achocolatado ou que tiver muito açúcar na composição é muito ruim. O que seria interessante aqui, substituir por um cacau em pó. E por último, molho de tomate. Molho de tomate, se vocês olharem atrás a lista de ingredientes, o segundo ingrediente já é açúcar. O que isso quer dizer? Que a segunda coisa que mais tem dentro desse saquinho é açúcar, porque a lista tá do que mais tem pro que menos tem. Então aqui você tá consumindo, ok, um molho de tomate, mas que tem muito açúcar na composição. Como que você pode substituir? Ou olhar marcas que tá escrito só tomate, ou comprar passata de tomate. Essa é uma alternativa muito mais saudável, prática e fácil de encontrar no mercado para essa alternativa de usar um ingrediente como esse. Então, como vocês puderam ver, eu separei alimentos super comuns de ter aí na sua casa. E deu para perceber como é fácil ter uma alimentação anti-inflamatória. Algumas coisas a gente substitui, mas de maneira geral, é tudo que você tem aí. Basicamente, comida de verdade. Tenha uma alimentação anti-inflamatória para um bom gerenciamento e controle do lipedema. Para você não perder mais vídeos como esse, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo outros temas que você quer que eu traga aqui para vocês. Até mais!